Olá! Hoje tu vais aprender sobre o romance indianista. Caso estejas um pouco perdidos por aí, é legal dar uma olhada aqui no nosso canal, que a tia Camila tem vídeo explicando o que é romance lá nos gêneros, tem vídeo explicando romantismo por aqui também. Então é legal que, se por acaso não lembras muito bem o que é romance romântico, dá uma procuradinha que eu tenho certeza que tu vais lembrar. Agora, a gente vai trabalhar o romance romântico a partir da sua fase indianista. A gente sabe, né, que o romance do romantismo que acontece no século XIX, ele foi colocado para ser divulgado a partir de jornais, com o folhetim. E aí o que acontece? O folhetim colocava os livros por capítulos. E o Guarani, que é um romance romântico indianista, foi um dos livros mais lidos por folhetim na época em que ele foi publicado. Então é legal também a gente saber por que o romance indianista teve repercussão no Brasil no século XIX. E aí a gente tem que entender algumas coisas. No romantismo existia uma busca por entender uma nacionalidade, por criar uma nacionalidade tipicamente brasileira, já que, tecnicamente, a gente teve a nossa independência em 1822. Então, o romance romântico se desenvolve a partir daí, né? Assim como a poesia. E não tinha necessariamente uma identidade tipicamente nacional. O indígena, ele acaba sendo uma maneira de eu colocar esse verdadeiro brasileiro para criar essa identidade. Por isso, o indígena muitas vezes era visto como um herói perfeito. E aquele indígena que é o herói perfeito, ele normalmente se dá muito bem com o homem branco, com o português, com o católico. Porque a ideia aqui é criar, é formar uma identidade que apareça esse homem autóctone, né, que vem de verdade da terra brasileira, junto com o branco português. E aí seria o verdadeiro brasileiro. Ignorando, obviamente, todas as outras matrizes e pessoas que vieram ou, infelizmente, foram sequestradas e trazidas para o Brasil. Então, o que se via como identidade brasileira eram essas duas identidades. E aí, essa coisa do indígena herói vai aparecer, obviamente, dentro das florestas. Então, as histórias do romance indianista se passavam nas florestas brasileiras. E a galera que escrevia isso, fica a dica, José de Alencar, era o principal escritor de todo o romance romântico e se destaca aqui no indianista. Ele fazia livros que tinham descrições longuíssimas da selva, dos animais, das plantas, dos rios, para criar essa ideia de mostrar como é o Brasil raiz, sabe? Então a gente vai ter longas descrições, bastante hipérbole, né? Não é uma folha verde, é uma folha verde brilhosa com orvalho, sempre muito adjetivo, advérbio, descrições. Mas as descrições aqui não são descrições que falam tanto a verdade. Elas são descrições que são subjetivas, mais imaginadas do que reais, tá? E aí eu quero falar para ti sobre o Guarani e Iracema. Por quê? Nesses dois livros tem todas essas características que eu falei para você, só que tem também uma ideia da união do homem branco com o indígena, em que a união deles vai fazer um novo Brasil. Então, aqui no Guarani, por exemplo, o Peri, que é o principal personagem do livro, ele tira a Ceci do perigo para levá-la num novo amanhecer, fugindo de uma guerra, de um ataque à casa dela. Essa união dos dois e a descrição de um novo amanhecer cria-se então um novo Brasil, com a união dessas duas pessoas. Então, juntou os dois, no final do livro, eles vão criar esse novo Brasil. Igual aqui em Iracema. Só que Iracema não são felizes para sempre, como em Guarani. Porque em Iracema, a Iracema ela é vista como linda, maravilhosa, a descrição dela
se compara à natureza, o cabelo é como a graúna, o hálito é da baunilha, só que ela perde a virgindade antes do casamento com um homem branco. E aí é legal lembrar que o romance romântico serve para passar uma moral. Então, se ela acabou traindo esse costume, ela também não vai se dar muito bem no final. Ela vai ficar com um homem branco, só que ela morre no final e o homem branco pega o filho deles e vai mostrar, né, a criação desse novo lugar também, que é esse novo país. Iracema tem uma perspectiva interessante porque é um anagrama. É um anagrama para América, se você misturar as letras pode criar a palavra América, e também Ceará. Tanto que Iracema é a fundação do Ceará, o nome do livro. E essa ideia da fundação do Ceará, que é essa união violenta dessa mulher indígena, no sentido de que ela vai morrer, que ela vai sofrer, junto com esse homem português que vai criar o filho deles, né? Que vai criar também o Ceará. E América, porque a criação do Brasil também está muito veiculada a como a América se criou, né? O Brasil, afinal de contas, é um país americano. Então, o Alencar faz todas essas associações com os livros que ele cria para pensar essas identidades que estão sendo colocadas a partir da independência, certo? Até mais!